Olá, estudantes, tudo bem? Faz tempo que eu não passo por aqui, né, pra gente conversar. Então, meu nome é Ana Celina, para quem não me conhece, e hoje a gente vai ter mais uma aula de famílias e direitos humanos. E hoje nós vamos conversar sobre tecnologia. Você sabe o que é tecnologia? Você já ouviu falar? Você tem na sua casa algum aparelho tecnológico, algum objeto tecnológico? O que será que você tem aí? O que será que você conhece sobre tecnologia? Olhem aí na tela. Aí na tela tem alguns objetos tecnológicos. Foram esses que você pensou? Celular, ali tem um fone de ouvido, um teclado de computador. Foi algo assim que você pensou quando se falou em tecnologia? Olha ali, umas crianças mexendo no celular, uma TV, uma televisão, né, com a tecnologia 4K. Foi nisso que você pensou quando eu perguntei se você sabia o que era tecnologia? Mais uma tela lá. Algumas crianças, será que elas estão assistindo uma videoaula também pelo computador? Com os pais ajudando? Então, esses são alguns elementos, né? Alguns objetos tecnológicos que a gente conhece, né? Mas será que só existe esses tipos de tecnologia? Só esses tipos de tecnologias digitais que a gente está usando muito hoje em dia no meio da pandemia para se comunicar? Ou existem outros? Você já parou para pensar sobre isso? Então, para a gente continuar essa conversa, eu vou trazer uma história que eu contei especialmente para vocês, para a gente conversar sobre isso. O nome da história é o Lolo Barnabé. Vamos lá? Lolo Barnabé, Eva Furnari. No tempo em que as pessoas moravam em cavernas, existia um homem chamado Lolo Barnabé. No princípio, Lolo parecia ser um sujeito meio bronco. Com o tempo, porém, foram percebendo que ele tinha muitas qualidades. Era inteligente, criativo, entusiasmado, cheio de ideias novas e nada preguiçoso. Aos 20 anos, Lolo casou-se com Brisa. Ela era um amor, gentil, carinhosa, bem-humorada e também super inteligente. É claro que eles tinham se casado por amor. Depois de passar uma lua de mel maravilhosa nas montanhas da Pedra Lascada, o casal escolheu a melhor caverna da região para morar e começou a vida do dia a dia. No primeiro ano de casamento, tiveram um filho, o Finfo Barnabé. O menino era uma gracinha, alegre e brincalhão. Toda noite, a família se reunia em torno da fogueira e assavam a carne. O filho, depois de comer, se aninhava no colo da mãe para escutar as histórias que os pais contavam. No final, eles agradeciam a natureza, o alimento e tudo mais que tinham recebido, e iam dormir e eram muito felizes. Eram felizes, mas nem tanto. A caverna era fria e úmida, e além do mais, não tinha porta. Os ursos e as onças podiam entrar a qualquer momento. Para resolver esse problema, o casal decidiu construir uma casa com porta e fechadura. Lolo, que era um sujeito habilidoso, fez um lindo sobradinho no alto do morro. Brisa queria que a casa fosse amarela e, como ele amava a esposa e queria vê-la feliz, inventou a tinta amarela. Assim que a tinta secou, a família se mudou para lá. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa não gostava mais de se vestir com pele de animais. Aquilo pinicava a pele delicada. Nessa ocasião, ela teve uma ideia genial. Faria roupas usando tecidos macios, como o algodão e lã. Começou pelo vestido, depois criou o sutiã, a calcinha, a camiseta e a bermuda. Mais tarde foi a calça jeans, a camiseta e a cueca de bolinhas. A parte dos calçados ficou com o Lolo. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. As roupas ficaram jogadas pelo chão e Brisa detestava aquilo. Ela discutiu o problema com o marido e os dois juntos bolaram algo novo, um móvel com muitas portas e gavetas e belos puxadores cromados. O nome da invenção não era muito criativo, guarda-roupa.
Mas a coisa era boa, simples e prática, e Finfo adorou, pois agora tinha mais um lugar para brincar de esconde-esconde com o pai. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Lolo tinha uma bagunça danada fez uma bagunça danada para construir o guarda-roupa e Brisa ficou braba. Aí então ele inventou a vassoura, mas a esposa ficou mais braba ainda, que quase lhe deu umas vassouradas. O marido não entendeu por quê. Essa foi a primeira briga séria do casal. Depois disso, Lolo decidiu trabalhar fora de casa. Foi assim que surgiu a oficina. Tempos depois, numa bela manhã, Brisa olhou para o pijama sujo do filho e achou que era hora de pararem de dormir no chão. Lolo, que adorava desafios, foi logo pensando em algo novo. Será uma coisa quadrada, com 4 pés embaixo e macia por cima. Seria a solução? Correu para a oficina nova e fez um móvel adorável, a cama, uma de suas melhores invenções. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Eles almoçavam e jantavam em cima da cama, e os lençóis e cobertores e travesseiros ficavam imundos. Então, Lolo fez a mesa. Fez a mesa, mas não fez as cadeiras. Na hora do almoço, houve reclamações, pois era chato fazer as refeições em pé. Nesse dia, ele não comeu sobremesa. Correu até a oficina para resolver o problema. Construiu uma cadeira para cada um e foi um sucesso. A coisa era tão confortável que ele passou 15 minutos sentado. Lolo andava trabalhando tanto que nem tinha tempo de aproveitar as próprias invenções. De repente, lembrou-se que era um dia de apanhar a lenha para a fogueira do jantar. Deu-lhe uma preguiça danada. Será que não tinha um jeito mais prático de cozinhar? Nesse dia, Lolo inventou o fogão a gás. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. O fogão facilitava bastante o preparo das refeições, mas ainda precisava apanhar a água no rio, trazendo baldes pesados, um de cada vez. Marido e mulher pensaram, não tinha um modo mais fácil de fazer aquilo? Foi aí que inventaram a torneira e a água encanada. E já que tinham inventado a água encanada, fizeram logo o banheiro para não ter que ir no mato à noite sozinhos. Lolo dedicou-se totalmente e o resultado compensou. O banheiro ficou maravilhoso. Era moderno e tinha de tudo. Sabonete, esponja, shampoo, condicionador, papel higiênico, pente, escova, secador de cabelo, grampo, desodorante, algodão, cotonetes, esparadrapo, lâminas e creme de barbear, loção pós-barba, batom, perfume, creme hidratante, talco, comprimidos para dor de cabeça. Finfo adorou tudo o que o pai tinha inventado, menos a pasta e a escova de dentes. No dia da inauguração oficial do banheiro, eles passaram horas fazendo caretas no espelho. Lolo estava ficando com mania de inventar e isso dava muito trabalho. Não sobrava tempo de ficar com o filho. A mãe, então, resolveu ajudar o marido na oficina para que ele pudesse voltar mais cedo do trabalho. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Brisa e Lolo chegavam em casa cedo, beijavam o filho, mas depois ainda precisavam fazer o jantar, lavar a louça, a roupa, passar pano no chão. A casa deles agora era limpinha, confortável e tinha comida gostosa, mas era uma trabalheira sem fim. Achavam que a solução definitiva era facilitar ainda mais as tarefas do lar. Dessa vez, eles inventaram os eletrodomésticos. Micro-ondas, centrífuga, forninho, batedeira, sanduicheira, liquidificador, espremedor de pó, aspirador de pó, computador, máquina de lavar roupa, louça, secadora, geladeira, freezer. E no fim de semana, quando finalmente eles iam descansar, perceberam que tinham que inventar a tomada. Lolo então trabalhou sábado e domingo sem descanso. Na segunda-feira, pôs tudo a funcionar. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. De tempos em tempos, um ou outro aparelho encrencava e isso dava uma dor de cabeça.
Eles tinham se acostumado com as maquinetas que faziam tudo e ficavam com preguiça de fazer trabalhos manuais. Preguiça de lavar a roupa no tanque, lavar louça na pia, fazer maionese batendo ovos com garfo, espremer laranja e etc. Além do mais, agora, a família Barnabé era chique e elegante. Lolo andava de terno e gravata e Brisa usava vestido de seda, salto alto, e Finfo usava gel no cabelo. Eles queriam mais andar de qualquer jeito, despenteado, sem perfume, roupa amarrotada. Não ficava bem. Foi por isso que Lolo acabou inventando o ferro de passar. Foi a sua pior invenção. O eletrodoméstico, além de não fazer o serviço sozinho, dava trabalho, queimava os dedos e corria o risco de incendiar a casa. Bem que Lolo tentou fazer algo parecido com a máquina de lavar, onde bastava jogar a roupa dentro, apertar o botão e sairia passada, mas não deu. Lolo, então, entrou em crise. Ficou nervoso e inseguro. Para provar a si mesmo e para sua família que continuava sendo um grande inventor, ele construiu algumas bobagens. O rádio, o ventilador, o abajur, o celular, o despertador. Isso, porém, não foi suficiente. À noite, ele continuava preocupado com o fracasso do ferro de passar. No dia seguinte, foi cedo para a oficina e procurou fazer coisas alegres para esquecer o assunto. As invenções desse dia foram mais divertidas. Ele inventou o brinquedo para o filho. Bola, pipa, peteca, fantoche, estilingue, peão, ioiô. Depois foi o cavalo de pau, a bicicleta, o patinete e, por fim, uma caixa especial com imagens luminosas, a televisão. E no dia seguinte criou o videogame, e Finfo ficou super feliz. Lolo, porém, só esqueceu a insegurança uma semana depois, quando inventou um brinquedo para si mesmo, o carro. Todos ficaram felizes, mas nem tanto. Finfo brincava bastante, assistia muita televisão, jogava um bocado de videogame, comia uma porção de petiscos, mas continuava sentindo falta do pai e da mãe. Todos os dias, por volta das 4:30 da tarde, o garoto se deitava no carpete da sala e não fazia mais nada, apenas esperava a chegada dos pais. Quando Brisa e Lolo vinham da oficina, Finfo estava louco para brincar, mas os dois chegavam tão cansados que não queriam saber de conversa. Também não queriam preparar o jantar. Pediram pizza por telefone. A família sentava-se na frente da televisão e não fazia mais nada. Aquela caixinha luminosa tinha sido a invenção mais hipnotizante de Lolo. Eles não sabiam, mas ela tinha o estranho poder de deixá-los meio esquecidos. Esqueciam de dormir, de conversar, de brincar, de se abraçar e às vezes até de fazer xixi. Certa vez, no começo da noite, a luz acabou. Os aparelhos da casa pararam de funcionar e tudo ficou mergulhado numa grande escuridão. Eles não sabiam bem o que fazer. Finfo, que estava acostumado com a luz elétrica, correu assustado para junto da mãe. Por sorte, Brisa tinha inventado as velas de aniversário e logo acendeu uma. Lolo então falou para a mulher: "Vou criar um gerador." Brisa, porém, discordou do marido. "Lolo, agora chega! Não precisa inventar mais nada, já temos coisas demais." O marido insistiu: "Vou criar o gerador." A mulher continuou discordando. Lolo suspirou, bufou, reclamou, mas depois achou que ela tinha razão. "É verdade, temos coisas demais." Nessa noite, foram até o quintal e acenderam uma fogueira. Ficaram olhando o fogo e pensando na vida. Depois, Lolo contou uma história e Brisa contou outra. Finfo ouviu todo animado no colo da mãe. Eles estavam infelizes, mas nem tanto. Lembraram-se com alegria de um costume bom e antigo: agradecer à natureza o que dela recebiam. Fim. Você gostou da história? Eu adoro essa história, é muito legal, né? Mas você percebeu quantas coisas que o Lolo e a Brisa, que é a mulher dele, inventaram?
Foram muitas coisas, e são coisas que eles inventaram que a gente tem, muitas daquelas coisas lá a gente tem na nossa casa, a gente vê por aí na nossa sociedade, não é verdade? Então, tudo isso é tecnologia. Tudo isso que a gente viu na história, que a gente vê no nosso meio, é a tecnologia. Então, a tecnologia não são só esses meios digitais que a gente sempre conhece, né? Tecnologia é tudo, é um conjunto de maneiras e jeitos da gente inventar coisas para facilitar a nossa vida no dia a dia, para melhorar a nossa saúde, melhorar a nossa qualidade de vida. E por isso que durante toda a história da humanidade, o homem foi criando várias coisas, foi descobrindo vários objetos, criando várias coisas para deixar a nossa vida em maior qualidade, né? Uma das coisas, das grandes invenções que a tecnologia nos ofereceu agora nesses últimos tempos é a vacina, né? A gente já tem vacinas para várias doenças há muito tempo, mas agora, na época da pandemia, a vacina para combater o coronavírus também foi por meio da tecnologia que foi possibilitado tudo isso. Então, a gente tem muito que agradecer à tecnologia, não é verdade? Mas você já pensou em fazer igual o Lolo Barnabé e a Brisa de inventar coisas também? Será? Você tem bastante criatividade, gosta de criar coisas para inventar coisas para resolver problemas que você tem aí na tua casa ou numa brincadeira? Você nunca pensou sobre isso? Você também pode ser um Lolo Barnabé, pode ser uma Brisa, pode ser um cientista, uma cientista, né, que inventa coisas bacanas para ficar para a história da humanidade. Você pode inventar também, né? Então, tudo isso a gente pode estar pensando, mas claro que agora, enquanto você é criança, você tem que fazer sempre isso com a ajuda de um adulto, com a supervisão de um adulto, porque algumas invenções às vezes podem ser perigosas, tá? Mas pode usar aí, pesquisar, usar até as tecnologias de computador, celular para pesquisar, para inventar coisas que você ache necessário para a humanidade, igual aconteceu na história. Tá bom? Então, mas você sabe uma coisa que me chamou bastante atenção lá na história da Brisa e do Lolo Barnabé? É que vocês perceberam que quando acabou a luz lá da casa deles, eles ficaram sem saber o que fazer? Vocês perceberam que hoje em dia as tecnologias que a gente tem disponível, que a gente usa bastante no nosso dia a dia, dependem de luz elétrica? Isso, e aconteceu a mesma coisa lá com o Lolo Barnabé e com a Brisa e com o Finfo. Eles ficaram sem luz elétrica e ficaram sem saber o que fazer. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você ficar longe de algum aparelho tecnológico e depois você ficar meio perdido sem saber o que fazer? Sem saber com o que brincar, com quem conversar, ou até do que conversar com as pessoas? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Porque vocês viram que por causa das tecnologias no decorrer da história, eles foram trabalhando e inventando e trabalhando e inventando, e eles não tinham mais tempo nem para fazer as coisas que eles mais gostavam, que era ficar em família, o Finfo ficar com o pai e a mãe, porque ele tinha televisão, ele tinha o videogame, mas ele sentia falta de ficar com os pais, de ter aquele momento de ficar ao meio da natureza, né? De contar a história para o outro. E olha quanto isso é importante. A gente tem que tomar cuidado, sabe do quê? De que a gente não pode deixar que as tecnologias ocupem o nosso espaço das nossas relações com a nossa família, com os nossos amigos, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, se você tem ficado muito tempo na televisão, muito tempo num joguinho no celular, então, preste atenção e tenha cuidado para não deixar de brincar com algum amigo, de conversar com algum familiar que você ame, de contar uma história bacana, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, né? São esses momentos que a gente vive com as outras pessoas que a gente carrega para sempre no coração. É isso que nos torna seres humanos, é isso que nos torna seres capazes de viver e agir e inventar coisas, né? Então,
tem que tomar cuidado que a tecnologia, ela foi inventada e criada para ajudar a nossa vida, para facilitar a nossa vida, ou até para salvar a nossa vida, como é o caso da vacina, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não se isolar, né? Como muitas vezes acontece. Ainda mais pensando agora em tempos de pandemia, que ao mesmo tempo foi graças às tecnologias que a gente se aproximou das pessoas que estavam longe da gente, né? A gente ficou por muito tempo e ainda está sem poder encontrar com amigos, encontrar com familiares. Então, a gente teve que, a partir da tecnologia, a gente conseguiu ficar próximo, né, às pessoas que a gente ama também. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia nos aproximou, ela também afastou de quem a gente está perto. Então, vamos cuidar, tá bom? Então, agora, eu tenho um vídeo do Davi e do Matheus que vão trazer uma dica para vocês. Davi, vamos brincar? Davi, vamos brincar. Agora eu não posso, eu tô jogando. Davi, para um pouquinho aí. A gente precisa conversar. Tá bom. Davi, você viu que você ficou a tarde toda jogando e assistindo no seu celular? Eu não fiquei a tarde toda jogando e assistindo no meu celular. Claro que ficou. Olha lá fora. Nossa, nem percebi que já tá de noite. Davi, claro que jogar e assistir é legal, mas você precisa passar mais tempo com os seus familiares. Você precisa passar mais tempo com as pessoas que amam você. Tá bom, Matheus. Eu fiquei tão empolgado com o meu jogo que eu nem percebi o dia passar. Davi, tudo que é demais não faz bem e com a internet é a mesma coisa. Tá bom, Matheus, eu prometo que eu vou melhorar. Gostaram do vídeo? Vocês viram o que aconteceu com o Davi? Ele ficou tanto tempo jogando que ele nem percebeu que estava anoitecendo já. Já aconteceu isso com você? Às vezes, quando a gente está assistindo um filme, assistindo um programa de televisão, ou mesmo na internet, jogando, fazendo alguma coisa, passa tanto tempo que a gente nem percebe. Então, é aí que a gente tem que ficar atento, para não deixar de se relacionar, não ficar muito dependente das tecnologias. A gente também tem que ter essa interação com as pessoas, essa interação de verdade, não só a interação online, tá bom? Então, pensando nisso agora, a gente vai fazer uma atividade. Nessa atividade, a gente vai fazer igual o sinal de trânsito. Sabe o sinal de trânsito que tem a cor vermelha, amarela e verde? Então, eu vou colocar uma pergunta para vocês e vocês vão anotar aí no caderno de vocês, vão colocar o número 1 da pergunta, ou 2, 3, 4, e daí vão pintar uma bolinha vermelha, se vocês fazem isso sempre, amarela, se vocês fazem de vez em quando, e verde, se vocês fazem bem pouco. Vamos lá? Então, a primeira coisa que vocês vão colocar lá. Esqueço de comer ou ir ao banheiro quando estou jogando. Sim, é vermelho. Às vezes, amarelo. E verde, não. Posso passar para o próximo? Vou lá colocar o número 2. Qualquer tempo livre que tenho, uso para ficar no computador, celular, tablet ou televisão. Vermelho, se você faz isso bastante. Amarelo, se você faz às vezes. E verde, se você não faz. Ou faz muito de vez em quando. Posso passar para o próximo? Vai lá, o 3. Um adulto precisa me chamar para lembrar que não posso ficar muito tempo no computador, celular, tablet ou televisão.
Isso acontece aí na tua casa? Sim, é vermelho, amarelo às vezes e não é o verde. Posso passar para o próximo? Brinco mais na internet do que com os meus brinquedos ou com os meus amigos. Sim, é o vermelho, às vezes é o amarelo e não o verde. Agora, você vai contar quantas vezes você teve do vermelho, quantas vezes você teve do amarelo ou quantas vezes você teve do verde. Conta lá! Contou quantos que você teve de cada um? Então, qual que você teve mais? Você teve mais do vermelho? Se você teve bastante do vermelho, acho que você tem que acender uma luz vermelha aí e se preocupar, hein? Pode conversar com algum familiar, algum adulto que você confia, ou alguém da escola para te ajudar a resolver esse problema, tá bom? E a maioria aí foi amarelo? Amarelo pode melhorar em algumas coisas e algumas outras podem continuar assim, né? Então, é bom ficar atento, que amarelo é atenção. E o verde? Você teve bastante verde? Então, se você teve bastante verde, é que você está de parabéns. Nenhum meio tecnológico é proibido, né? Desses meios digitais, mas a gente sempre tem que usar com bastante cautela e cuidado, até porque também existem perigos na internet, existem perigos por aí que a gente tem que se proteger, tá? E para isso, eu vou trazer um vídeo de uma menininha que ela vai trazer um recado bem legal para vocês. Vamos lá? Oi, gente! O meu nome é Evelise, eu sou professora e psicóloga e hoje eu trouxe uma amiga muito especial que é uma aventureira de telas. E ela veio aqui dar algumas dicas para vocês de como se aventurar nessas telas sem correr riscos. O que seriam essas telas? Então, as telas, elas podem ser celulares, tablets, computador e também a televisão. Mas vamos ver se ela já voltou da sua última aventura? Vevê, você tá por aí? Oi pessoal, meu nome é Vevê e eu sou uma aventureira. E hoje eu vim dar umas dicas de como se aventurar nas telas sem perigos. Dica número 1. Quando quiser se aventurar pelas telas, peça ajuda para um adulto que cuida de você. Não pegue escondido as telas e é perigoso se aventurar sozinhos. Dica número 2. Aventureiros com menos de 2 anos, as telas nesse momento não são o melhor lugar para suas aventuras. Por isso, prefira explorar esse mundo cheio de aventuras que estão ao seu redor. Dica número 3. Se você já é um aventureiro de 2 a 5 anos, você já pode começar suas aventuras. Mas lembre-se que é só 1 hora por dia. Dica número 4. Todo aventureiro precisa estar bem alimentado e forte. Por isso, durante as refeições não é hora de se aventurar pelas telas. Dica número 5. Se o adulto que cuida de você tiver dúvidas se pode ou não se aventurar no que tem na tela, lembre-se, sempre que aparecer esse desenho, tá liberado para você se aventurar. Dica número 6. Como sempre, o adulto que cuida de você ensina a não falar com estranhos. Isso também vale para as telas. E a última dica super importante: sempre que estiver se aventurando nas telas, o adulto que cuida de você precisa estar junto. Ele é o seu melhor companheiro de aventura. Esse mundo que vivemos é muito grande e cheio de mistérios e aventuras. Então, aproveite e seja um grande aventureiro como eu. Vocês querem se aventurar comigo? Viram só como tem algumas dicas para você se cuidar no uso das telas? E ali ela fala também essa questão das crianças pequenas. Como vocês já são maiorzinhos, vocês podem ajudar os irmãos, primos, vizinhos e amigos que são menores também, ajudando a cuidar do uso excessivo deles de telas, tá bom? Tomara que vocês tenham gostado dessa aula. Adorei estar com vocês. Até a próxima!